Olá, eu sou Melquisedeque, sou licenciado em Artes Visuais pela Universidade Federal da Paraíba e estou aqui com meu amigo. Vitor Hugo, eu também sou licenciado em artes visuais na UFPB. E, e a gente está aqui para trazer uma discussão, um workshop sobre a produção contemporânea de zines. Como é que a gente consegue refletir e pensar nessa produção? Exatamente. E pensando na produção, é interessante a gente explicar um pouco o que é a zine, para então a gente chegar na produção em si, na produção da zine. Inicialmente, teve-se o surgimento das fanzines, que era uma produção alternativa às revistas de conteúdos de jogos, de informações mesmo, notícias, sobre os temas que os jovens, os seus leitores ali, absorviam aquelas informações das revistas, mas eles tinham uma necessidade de produzir também, experimentar essa produção de um material, e assim surgiram as fanzines, mas a gente traz um outro aspecto da fanzine, que é simplesmente o zine, que puxa mais para o lado da produção alternativa de temas diversos, que é a nossa ideia. A gente foge um pouco de pensar da fanzine mesmo, que seria como o Superman, por exemplo, foi uma fanzine e aí virou o que é isso hoje, mas voltar mais para esse lado de revistas alternativas ou publicação alternativa. Essa é a área que a gente vai discutir um pouco hoje. Uhum, exatamente. Eu acho importante a gente começar com o objetivo final dessa discussão, que é mostrar para vocês várias etapas de como produzir uma zine. Assim, pensar que ela é feita por conta própria, que cada um vai fazendo do seu jeito, do seu formato, do seu layout, no seu tempo, pensar no Uhum, conteúdo dela, no roteiro, no layout, pensar que ela é uma forma independente de produção, mesmo que seja feito com um coletivo, é uma publicação independente e pensar nesse formato de circulação. Assim, em geral, a gente vai pincelar algumas coisas, mas a proposta é que você consiga desenvolver essa, essa zine mais autoral. Aí a gente vai mostrar um pouco do que cada um já fez, do que a gente está produzindo no momento, mas em geral é isso. isso. Então, um exemplo claro de como pode ser uma zine, e um exemplo fácil também, é você pegar uma folha, papel ofício comum, e dobrar ao meio, você já tem ali mais ou menos a ideia de um formato de um livro. E a partir juntando mais e mais folhas ali, completando o seu material de produção da sua fanzine. E vamos pensar um pouco na produção em si mesmo de uma fanzine neste momento. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que será contado, né? O assunto que será abordado. Então, a ideia é que você possa observar o seu cotidiano e encontrar algum daqueles assuntos que você já tem familiaridade, você já tem um certo gosto, um apreço, para você estar trabalhando no seu zine. Eu trabalho muito com o que a gente está observando no dia a dia. E o que você vai pensando aos poucos, você vai costurando ela e vai juntando.
para criar um conteúdo específico para uma zine. Eu vou dar o exemplo aqui de fanzine mesmo, uma coisa de fã, que é o Obliterante. O Obliterante foi uma zine que eu publiquei no Instagram há pouco tempo. E ela trabalha essencialmente o Yu-Gi-Oh!, que é uma animação japonesa que fez muito sucesso aqui no Brasil. E esse jogo de cartas e como a vida é esse jogo de cartas. E a gente vai jogando uma discussão, um debate sobre a vida, sobre esses altos e baixos da vida, com um jogo de cartas. Pronto, Obliterante. Começa com o Exódia. Eu não sei se você lembra, Melk, mas sempre que o Exódia ia atacar, era para obliterar. Então, daí aqui vem o Obliterante. Não tinha nem chance pro outro oponente fazer alguma coisa. Não sei. Você já ganha a batalha. E aí o Obliterante ainda é um exemplo de fanzine mesmo. Ele é feito por fã, produzido de alguma coisa que já existe, que no caso aqui é o Yu-Gi-Oh! Passando as imagens, tem algumas etapas que a gente consegue pegar. Exemplo, tem aqui o deck de cartas dele, falando que a vida é uma coisa bem simples. E aí tem essa contagem de pontos de vida que você vai perdendo, e falando sobre esses momentos difíceis que sempre tem na animação. E o próximo é quando ele fala sobre essas armadilhas que a gente consegue jogar e se sair. Que são esses momentos fáceis. Então é uma coisa meio triste na animação, que ele sempre tinha uma carta armadilha para tudo. Mas acontece. E aí, voltando, essa ideia do conteúdo de fanzine que é criado por fã para fã. É essa a ideia. Tem a outra forma de conteúdo também, que aí é uma coisa mais específica, que é pensar em poesias ou músicas. Você vai escrever ou contar uma coisa do dia a dia, que é outra zine que eu também publiquei, que é o Sempre Que Você Vai. É de uma música que eu não consegui gravar por vários motivos. Eu estava querendo jogar ela de todo jeito na rede, e a forma que saiu foi como uma zine, no meio digital, sempre que você vai. É uma coisa simples, feita com caneta, uns marcadores coloridos. E aí, sempre que você vê uma música, da capa já fala que está querendo conversar com alguém, já está querendo trocar isso. E no decorrer da zine, é a letra da música, com algumas imagens mais soltas do dia a dia. Assim, por exemplo, nunca mais eu vou perder você de vista. Aí tem um café, tem um jornal, que é dizendo que tá vendo o que está acontecendo no dia a dia, sabe? E aí vai jogando. Essa parte legal da zine, que é meio que libertador. Você consegue se expressar de alguma forma. Sim. Não tem barreiras de um editor, de alguém que está lhe cobrando, tem que ser dessa forma. Não, é você com você mesmo produzindo aquilo que você acha importante, relevante, que é do seu gosto mesmo. Sim, sim. E pode pensar em várias formas. A gente jogou aqui 2 exemplos, que é essa fanzine, que é feito por fã para fã, com conteúdo que já existe, e essa outra, que é mais autoral, que é uma música, que vai ter essas imagens mais soltas, coloridas, algumas palavras, sabe? Tem várias formas. Eu creio que Melk já fez até com os alunos dele alguma forma de quadrinho para conversar sobre o dia a dia. Isso. É uma das minhas experiências que eu tive na sala de aula foi com esses alunos produzindo histórias em quadrinhos, e é interessante ver a
à disposição do aluno e ser incentivado a produzir uma coisa e no final ele tem o entusiasmo de dizer, olha, tá aqui a minha produção, uma coisa que eu fiz e tá aqui na minha mão, uma obra do meu esforço, da minha dedicação. Esse é um dos destaques pelo qual eu escolho trabalhar o formato da Zine com os meus alunos, porque ele tem essa apropriação do fazer artístico, poético e de tantas maneiras importantes. Tenho aqui um exemplo de um dos meus alunos, a produção que ele fez, e a gente tem aquele formato que eu comentei de folha dobrada ao meio, a gente tem a capa, a história que ele desenvolveu. Aqui está mais no formato de uma história em quadrinhos, porque foi pela acessibilidade ao formato que ele tem ali o contato, as revistinhas da Turma da Mônica e etc. E veja como dá essa sensação de um produto mesmo, de um livro que foi produzido por você, pelo aluno, ou por quem quer que esteja também produzindo a sua zine. Essa noção de autoral, original, eu fiz, eu tenho a minha produção, que é relevante e que outras pessoas também podem observar, compreender e entender aquilo que você está querendo passar através da sua zine. Que é aquela coisa feita por conta própria. Né? Você tem autonomia na sua produção, você demanda o tempo específico que você quer para isso, para o roteiro, para o layout, para o storyboard, para o que seja. Você vai fazendo sua pesquisa, vai se organizando e não tem aquela pressão das editoras, de toda uma indústria para isso. E aí é a parte legal, pensar livremente no conteúdo que você quer trabalhar. E é uma coisa da história da fanzine, das revistas alternativas, que é como o movimento punk, por exemplo. Não tinha como divulgar na grande mídia o movimento punk assim do nada. E foi criado as zines, os informativos. Na contemporaneidade, a gente trabalha mais sobre, além dessa parte mais portfólio, artes visuais, quadrinhos em si, tem aquela ligação com o conteúdo mais militante, que é sobre movimento negro, ou essa discussão sobre gênero, sabe? Vai juntando essas coisas e todo mundo consegue produzir algo porque todo mundo tem acesso a algo. E tem informações que são relevantes serem passadas. A todo momento você tem ali a oportunidade de vivenciar alguma situação ou ter o conhecimento de alguma coisa e que é importante ter essa comunicação de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo e não de empresa para empresa que tem seus objetivos fora, que a gente não necessariamente conhece todos, mas de indivíduo para indivíduo que tem só a vontade de passar o conteúdo. E a Zine proporciona essa divulgação. Tem essa liberdade. Uma coisa boa é que eu falo muito nas oficinas que eu faço parte, que eu dou, que a gente vai conversando também, pensar no roteiro. O roteiro, a gente escolheu o conteúdo, escolheu o tema. O roteiro eu dou uma dica, eu não sei se você segue muito, é sobre pensar no storyline, que é contar a história em uma linha, sabe? Pensar numa coisa só, tipo, pensar aqui, por exemplo, sempre que você vai é uma música. Então, uma música já tem uma história para ser contada, que é um garoto, ou que seja, que vê alguém praticamente todo dia e ele fica triste porque ela vai embora. A história é essa, é uma pessoa que fica triste sempre que você vai, eu fico aqui e me pergunto se você sente saudade de mim, sabe? Tem esse jogo. E aí, a partir disso, você vai desdobrando ela e vai criando
coisas maiores, talvez pode até surgir quadrinhos, que é uma coisa muito, eu digo, mais complexa, porque são vários desenhos, tem balão de fala, tem toda essa coisa, e vai mudando o layout dele. O exemplo do aluno que você mostrou é um quadrinho, ele pensou no tema, no conteúdo, pensou no roteiro, o que é que cada um ia falar, onde é que ele ia se movimentar, e o layout, que é onde é que o quadro vai ficar, onde é que o balão vai ficar, onde o personagem vai ficar, qual é a história que ele está contando. Essa é a parte que mais dá trabalho. Que é literalmente produzir. Isso aí. E tem as Mas, formas, tem as apesar formas de também dar de... trabalho, é, é, é fácil de você conseguir produzir. Porque você não precisa de muita coisa. Lápis e papel na mão, uma caneta ou um recorte de uma revista, um marcador de texto, alguma coisa que grave o papel ali e represente a sua intenção, vai estar valendo, vai estar servindo para o seu objetivo. Tudo vai do objetivo. Tem alguns... Eu não sei se estilo é a palavra certa ou tipo, mas qual é a zine que você quer produzir? Você quer produzir um artbook, quer produzir um livro ilustrado, um quadrinho, uma revista de poesia, ou quer produzir, sei lá, uma escultura que é uma zine, que aí você vai dobrando ela e desdobrando, ela vai criando outras coisas. Ou só um registro, um diário, que a gente sempre faz isso o tempo todo, que é você vai registrar o que você está pensando, o que você está desenhando naquele momento e compila, faz uma zine e publica. Pois é. Sketchbook tá aí para isso, né? A gente escreve o texto todo dia, faz um desenho, um esboço, tá ali enchendo o caderninho de anotação de coisa, e a partir do que a gente tem ali, o material é só trazer para a produção oficial, por assim dizer, e apresentar, divulgar a produção que a gente vem trabalhando. E também tem outra etapa, que seja a terceira etapa, que seria pensar nessa forma de publicação independente. É independente porque você não precisa de de uma editora X para poder publicar e ela vai poder cortar suas asinhas, por exemplo. Você está livre para criar o que quiser. Mas não quer dizer que você também precise fazer tudo isso sozinho. Não precisa fazer tudo sozinho. Você Verdade. pode dividir etapas. Pensar no quadrinho mesmo, nas comics. Gente, uma pessoa faz o roteiro, outra pessoa faz o desenho, outra pessoa faz a arte final, outra pessoa faz a colorização, tem outra para botar só as letras, os balões, sabe? São vários setores, várias pessoas trabalhando para produzir uma revista. Então, não precisa pensar tudo sozinho. Você pode criar uma equipe, uma galera que quer produzir uma coisa específica e vai rolar. Escolhe o conteúdo, faz o coletivo e produz. Isso aí, todo mundo pode contribuir de alguma forma, chama aquele teu amigo que está a fim de produzir também, tem um gosto parecido, e vão em frente produzindo a zine de vocês, que com certeza vai ficar muito boa. Eu espero. Todo mundo pode produzir. É feito Ratatouille, o filme. Sabe? Sim, Pronto. Qualquer um pode cozinhar, qualquer um pode produzir um zine. é. Qualquer um. E nesse exemplo de produção de zine em dupla, em conjunto, tem a sua, Floresta Negra, né? É muito interessante. Foi uma produção sua e do seu irmão. Acho importante destacar a produção dela. Sim, sim. A gente tinha um coletivo para papercraft, e dobrar papel, colar, fazer escultura. E aí um dia a gente pegou assim, pô, vamos fazer um quadrinho,
vou escrever o roteiro, vou desenhar, tu faz a arte final, tu bota o texto, a gente vai encaixando. E aí, do nada, assim, do nada, 3 meses depois, do nada, a gente conseguiu produzir ela e colocar para vender na Bienal Geek de Recife. Uhum. Enfim, a gente conseguiu produzir algumas, a Floresta Negra, Pau das Elfos e Ogros, que é simplesmente, são 3 histórias, cada história vai contar de um ser, que é a fada, o elfo e o ogro, e que eles podem aparecer um na história do outro, mas não quer dizer que é a mesma história, não quer dizer que a forma que organizou o quadrinho é cronológica, sabe? Ele é muito aberto e quando você lê algumas páginas soltas assim, você vê o, sei lá, o Kael, que é o elfo, ele tem uma história dele e quando finaliza a história ela não está finalizada. Ela fica em aberto para você continuar ela. Uhum. Pensa em todos eles ficam abertos, todas as histórias ficam abertas. E não é que eu tive preguiça de fazer ou não consegui fechar o roteiro, é que a ideia era para as pessoas continuarem a história. Vai Exatamente. ficar Eu acho que aí, esse é um dos valores principais dessa produção, que chama muita atenção. É você, além de ter sido uma produção autoral de vocês, mas também gera uma produção daquele que lê a história. Eu não só simplesmente vou ler e ficou por isso mesmo, mas eu tenho a oportunidade de ir fazendo as ligações ali, entendendo os elementos que foram apresentados e construir também na mente a continuação da história, o entendimento, formando essa maravilha de produção. A gente, fica aí o que é que ele vai fazer? Ele vai correr, ele vai ficar, ele vai lutar? Não sei, você que sabe, você continua ela aí. isso aí. Esse é o jogo. É engraçado que quando fala dela, lembra que ela participou da exposição que a gente produziu, Sim, se não me engano foi outubro de foi. 2018. É a, vamos falar de HQs, Isso. na Galeria Lavandeira, aqui na Universidade Federal da Paraíba, que foi a ideia, vamos fazer uma exposição de quadrinhos. Na hora, vamos fazer, a gente faz a curadoria, escolhe os quadrinhos, e no final não era escolher uns quadrinhos. A ideia era escolher artistas que produzem zines, quadrinhos independentes do Nordeste. Sim. Aí já deu uma fechada, já deu um nicho, a gente já vai pensar em alguma coisa específica. Aí surge nome como Gabriel Dantas, que é de Natal, o Marcos Santana, de Recife, o Paulo Moreira, daqui da Paraíba. E do nada chega com a notícia, olha, o teu tá no meio. Mas como assim? Pois é. E é o que deixa mais aberto para a pessoa continuar a história. E isso é interessante. A gente pensar dessa forma independente de produção. Você não vai precisar se prender a uma editora ou... É ruim que não tem aquele salário, mas você vai produzir o que você quer, no tempo que você quer. Isso. Tem a liberdade da produção pessoal. E isso é muito interessante e importante nos dias atuais, com a diversidade de temas que podem ser abordados e trabalhados. E fica aí a gente joga agora a peteca para quem está nos assistindo, de produzir também, entrar no barco e remar junto, buscar as maneiras que você tem disponível aí para produção e botar em prática essas dicas que a gente trouxe. Como o quadrinista Scott McCloud comenta em um de seus livros, está aí aberto ao grande debate,
quem quiser que se junte e participe, colabore e contribua para enriquecer mais ainda. Uma última coisa que eu creio que é uma das mais importantes, que no fim é o que gera toda essa comunidade que a gente produzindo, é pensar nessa circulação, sabe? Porque a pior coisa, já aconteceu muito comigo, é a gente pensa no conteúdo, produz tudo, fica bonito, perfeito e não circula. Uhum. Não está na mão de ninguém, ninguém tem o acesso, ninguém consegue ver. E, gente, se não está na rua, não existe. É. Não existe. Se não tem, outras pessoas não têm acesso, está invisibilizado. Ainda mais num momento como esse que a gente está passando, de quarentena, de Covid e aí fora, não tem como a gente estar de porta em porta, de evento entregando, mas a gente tem uma outra possibilidade, que é a mídia digital. Sim. É, a gente não consegue fazer essa forma mais impressa porque está difícil de entregar, tá impossível. Eu já participei de muitos eventos com meu irmão para comprar zine, vender zine, fazer toda essa troca, esse escambo cultural de produção. E, no fim, a gente está preso em casa, se resguardando e protegendo outras pessoas sem conseguir vender, sem conseguir comprar. É isso aí. Tem algumas formas que a gente consegue fazer ele circular. É uma coisa que eu estou fazendo ultimamente, que é pensar nessa zine digital, que muita gente já faz, inclusive, pensar em tirinha, todo mundo faz nas redes sociais, joga tirinha, essas coisas, mas pensar numa revista fechada, uma publicação. A gente joga tudo na rede e espera que as pessoas leiam. Mas pelo menos está na rede. Qualquer um pode ler. Sim. Um exemplo que eu dou é, além de todas as outras que eu citei aqui, já estão disponíveis no meu Instagram, tem a Die Glock, que eu creio que se pronuncia assim porque é em alemão, e eu nunca vou entender porque eu escrevo coisas sobre alemão. Não faz sentido nenhum. Pois é, eu mesmo não entendo. Fugir um pouco da bolha de criar essa coisa pra dentro. E aí o Die Glock é uma coisa que eu tô há mais de 2 anos tentando produzir, desenhar, escrever o roteiro, tudo isso. Mas só foi sair recentemente, porque deu a doida assim, gente, não vou conseguir terminar, não vou conseguir imprimir, não vai ter mais evento esse ano para eu conseguir levar ela. Então eu vou publicar na rede social e ver o que a galera acha. Aí saiu com uns traços mais soltos, sem muito acabamento mesmo, que se vê outras ilustrações minhas já tem, mas ela é mais livre, você vai criando, vai saltando e no fim faz a publicação, sabe? Pensar de uma forma digital. Não precisa ser só impresso ou uma Xerox. A gente pode pensar nessa forma de circulação digital além do PDF, que é uma coisa que acontece muito com quando você precisa de arrecadar o dinheiro para imprimir, e aí faz essa vaquinha, que todo mundo vai meio que comprando antes, sabe? Essa pré-compra, e a galera já faz essa venda, pré-venda, que é um apoio, enviando o PDF, por exemplo. Só que eu acho que ela não foi pensada para PDF, ela não foi pensada para ser em um formato digital. E aí é que tá, que eu sinto o erro. Se você está produzindo uma coisa que vai ser tanto digital quanto físico, pensa nos dois de forma diferente. Cada um é um meio diferente. E aí, tanto que algumas dessas não tem em formato físico. Ela provavelmente não vai existir em formato físico. Ela é feita para rede, ela é feita para internet. Tá.
para digital só. E também é uma possibilidade, se você está assistindo, pode também produzir na versão digital das suas zines e está participando também. Então, acho que a gente deu uma boa explanada sobre o tema, a produção, como você pode estar também participando, produzindo. Para mim, é um momento incomum que a gente precisa pensar nessa produção de conteúdo. E é um momento que você conseguir realmente se libertar, assim, você joga os pensamentos, joga o que estava lá guardado há muito tempo, faz um diário, organiza um roteiro, faz o layout, pá, prontozinho. Isso aí. E mostra pra gente que a gente quer estar acompanhando. Sim, sim, mostra assim, eu adoro, sim. É isso. A gente agradece a oportunidade e até a próxima. É,